Se você está vendo esta história, com certeza não é por acaso, e talvez você não me veja mais. Então, comente de qual cidade você me assiste e se inscreve no canal para me dar uma força. Tem coisa que a gente não escolhe lembrar. A memória escolhe por conta própria, igual formiga que acha o caminho de volta sem precisar de mapa. Aparece de noite quando o silêncio pesa mais. Aparece de manhã, quando o sol ainda está subindo devagar atrás do morro e a luz é daquele laranja que parece brasa apagando. Aparece no cheiro da chuva que não veio, no latido de um cachorro longe, no barulho de um motor na estrada de chão que some e deixa só o pó. Eu me chamo Marina. Tenho 43 anos, 2 dentes que doem quando chove e uma história que ainda não sei bem como contar. Mas vou tentar, não porque alguém mandou. Porque guardar coisa pesada demais dentro do peito é igual a andar com pedra no sapato. Vai rasgando por dentro, devagarzinho, sem que a gente perceba. Até que um dia a gente olha para o próprio pé e não reconhece mais o que vê. Eu fui embora de Correntina numa madrugada de abril. Não me despedi de ninguém. Deixei a chaleira em cima do fogão, ainda quente. Deixei a foto da minha mãe na parede, porque se eu levasse, ele ia saber que eu planejei. E se ele soubesse que eu planejei, eu não chegava no fim do quintal. Carreguei uma mochila pequena, a bolsa de couro marrom que a minha tia Nair me deu quando me casei. Irônico, né? E R$ 28 que eu fui guardando escondido dentro do forro velho de uma sandália que ele nunca tinha interesse de olhar. R$ 28. Uma vida inteira de casamento. E eu saí com R$ 28 e o coração na boca. Peguei uma carona com o Deusdete, que faz frete de hortifruti às 4 da manhã e nunca pergunta nada, porque ele mesmo tem segredo demais para fazer pergunta nos outros. Fui no banco de trás, deitada no chão entre caixas de chuchu e uma lona fedorenta. Fui assim, escondida entre legume e silêncio, rezando baixinho que o dia amanhecesse antes que ele acordasse e fosse no quarto. O sítio eu soube por acaso, como as coisas que mudam a vida geralmente acontecem. Por acaso, de lado, sem aviso. A dona Filinha, mulher do cartório de Riachão das Neves, me falou 3 meses antes. Naquela época eu ainda fingia que estava tudo bem, que o roxo no braço era de batida, que o silêncio da mesa de jantar era só jeito de ser. Ela falou assim, de passagem, enquanto me vendia um calendário. Aquele sítio lá na beira do córrego da Onça, o do finado Celestino, tá abandonado faz 2 anos. A filha foi embora pro Goiás e não quer nem saber. Qualquer coisa, toma conta e paga depois. Eu não respondi nada naquela época. Fiz que não ouvi, dobrei o calendário e guardei no bolso. Mas a cabeça não esqueceu. A cabeça da mulher que apanha guarda tudo, porque nunca sabe quando vai precisar. O sítio ficava a uns 40 minutos de estrada de chão a partir da cidade de São Félix do Coribe. Quando o Deusdete me deixou na beira da BR, eu andei. Andei com a mochila nas costas e a bolsa na mão, pelo acostamento, com o sol ainda baixo e o capim dos 2 lados da estrada molhado de orvalho. Tinha um cheiro bom naquela hora. Cheiro de terra viva, de mato que ainda não secou, de manhã que ainda não decidiu o que vai ser. Eu gravei esse cheiro. Ele foi minha primeira bênção. A estrada de chão entrava por um porteirão de madeira velha com uma corrente enferrujada que abriu na primeira força. O mato tinha tomado conta. Capim colonião alto demais nos 2 lados, uma paineira caída atravessada no caminho, formigueiros grandes como cabeça de criança espalhados na beira. A casa apareceu depois de uma curva, entre 2 mangueiras velhas que fechavam galho por cima como se fossem proteção, e eu parei. Fiquei parada no meio do caminho, olhando. Era pequena, paredes de adobe com a tinta descascando em placas grandes, mostrando o barro de baixo como pele que saiu. Telhado de barro com algumas telhas quebradas. Um buraco no canto esquerdo que o céu aparecia do lado de dentro. Janela de madeira roxa, a cor mais triste que já vi. Uma varanda com o piso de cimento trincado e uma cadeira de balanço virada de costas, como se alguém tivesse ido embora no meio de uma tarde e não voltado mais. Fiquei olhando e não senti medo.
Senti reconhecimento. Aquela casa e eu tínhamos a mesma coisa. Alguém tinha passado por dentro de nós e deixado tudo quebrado antes de ir embora. Entrei. Os primeiros dias foram duros de um jeito que a palavra duro não alcança. Não tinha água encanada, só um tanque d'água velho no quintal que eu enchi na mão, balde por balde, do córrego a 200 metros. Não tinha fogão com gás, só um fogareiro de tijolos que o finado Celestino tinha deixado num canto com uma panelinha de ferro já quase sem cabo. Não tinha cama, só uma esteira que achei enrolada num canto que cheirava a mofo e a coisa guardada por muito tempo. Mas tinha teto, e eu não tinha mais ele atrás de mim. Ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Todo dia eu acordava antes do sol e ficava quieta, escutando. Esse é o hábito de quem viveu com medo. Acorda antes de tudo, já com o corpo tenso, já fazendo inventário. O que pode vir? De onde? Qual o tamanho do perigo de hoje? Levava uns minutos para lembrar onde eu estava. Que o barulho de motor na estrada não era o carro dele. Que a voz lá longe era do vento no bambuzal. Não era ele chamando meu nome daquele jeito. O nome dele eu não falo. Nunca mais. À tarde do terceiro dia, eu fui fazer o reconhecimento do quintal. Havia um curral de madeira podre nos fundos, quase desmanchando, um galinheiro sem galinhas, um paiol com um pouco de milho velho que o caruncho já tinha tomado. Tinha também, no fundo do quintal, encostado num pé de jatobá que devia ter uns 100 anos, um poço. Um poço coberto com uma tampa de madeira pesada, amarrada com arame. Eu olhei para ele. Ele ficou quieto. Mas alguma coisa, não sei dizer o quê, não sei dar nome, fez eu não abrir aquela tampa naquele dia. Dei as costas, voltei para casa, acendi o fogareiro e comi arroz com sal sem fome, só para não desfalecer. Mas de noite, deitada na esteira, ouvi, baixinho. Tão baixo que pensei que fosse coisa da cabeça cansada. Um som vindo do quintal, fraco, intermitente, como quem está ficando sem força. Me levantei, peguei a lamparina que tinha achado numa gaveta e fui. Encontrei o bezerro num canto do curral que eu não tinha visto bem de dia, encostado na estaca do canto. As patas dobradas, o pescoço caído. Magro que dava pena. As costelas se viam por baixo do couro escuro, o olho meio fechado, o focinho seco e quente quando passei a mão. Respirava, mas por pouco. Fiquei agachada na terra do curral, com a lamparina na mão, olhando para aquele animal que ninguém tinha reclamado, que alguém tinha esquecido ou largado de propósito, e senti uma coisa subindo de dentro que eu não esperava. Não foi pena, foi espelho. Aquele bicho ali, sozinho, sumindo devagar sem que ninguém percebesse, era eu. Era exatamente eu, 3 meses atrás, numa casa de Correntina, onde eu podia berrar de dor, e o único que ia ouvir era o vizinho do outro lado da cerca, que já tinha aprendido a não se meter. Coloquei a mão no pescoço dele. Ele não reagiu, só respirou fundo. Lento, como quem está guardando o último. Falei baixo, sem nem perceber que estava falando. Vai não, não vai ainda. E foi ali, naquela madrugada, com a lamparina tremendo no vento que entrava pelo vão do curral e a terra vermelha fria embaixo dos meus joelhos, que eu tomei a decisão mais louca da minha vida adulta. Se ele lutasse para viver, eu também lutava. Chamei ele de milagre, porque eu precisava de um. Tem uma coisa estranha que acontece com a mulher que passou tempo demais com medo. Ela aprende a ler o silêncio. Aprende a diferença entre o silêncio de noite tranquila e o silêncio de coisa que não devia estar quieta, mas tá. São diferentes, juro que são. O primeiro é macio, desce devagar, deixa a gente respirar. O segundo é tenso, comprimido, igual ar antes de temporal. Aquele que fica parado demais, que não mexe uma folha, que faz os bichos pararem de cantar. Faz 10 dias que eu estava no sítio quando o silêncio mudou de tipo. Milagre tinha melhorado um pouco. Não muito, mas o suficiente para me dar esperança que não fosse mentira. Eu tinha ido a pé até São Félix. Quase 1 hora de caminhada pela estrada de chão, com o sol batendo na nuca desde cedo. Procurar alguém que soubesse de gado.
Encontrei o seu Domingos na porta do armazém do Benedito, um homem de uns 70 anos, chapéu de couro surrado, mão calejada que parecia raiz de árvore velha. Ele me ouviu sem interromper, cuspiu no chão uma vez e falou: "Bezerro novo abandonado fica assim mesmo. Precisa de leite, precisa de soro, precisa de quem não deixe." Perguntei se ele podia me ajudar. Ele me olhou um tempo longo, do jeito que homem do campo olha para coisa que não entende ainda, mas quer entender. "Você é de onde?" "De longe", eu disse. Ele não perguntou mais nada, só disse que ia passar no sítio no dia seguinte. E foi. Chegou às 6 da manhã, com um balde de leite de vaca, um vidro de soro caseiro, e a dona Geralda, mulher dele, que trouxe uma panela de feijão, porque, segundo ela, mulher sozinha em sítio novo, não tem tempo de cozinhar direito. Eu engoli o orgulho, junto com o feijão, e não disse nada. A dona Geralda ficou olhando para casa enquanto eu comia, os olhos passando por tudo, as paredes descascadas, o teto com buraco, a janela sem vidro, e não falou uma palavra de julgamento. Só disse enquanto lavava a panela no tanque: "O finado Celestino era bom homem, essa casa tem alma boa." Perguntei como ela sabia. Ela deu de ombros, secou as mãos no avental. "Casa que tem alma boa, a gente sente. Não precisa explicar, não. Foi o seu Domingos que me ensinou a dar o leite pro milagre com garrafa devagar, deixando o bezerro sugar no próprio ritmo. Ficava difícil no começo. O bicho não tinha força nem para sugar direito. Mas no quarto dia, ele tomou metade da garrafa de uma vez e eu chorei de um jeito que não chorava desde que saí de Correntina. Chorei na beira do curral, de costas pro seu Domingos para ele não ver, fingindo que estava ajeitando o arame da cerca. Ele viu, mas fingiu que não viu. Isso é bondade do campo, saber a hora certa de não ver. Com um milagre mais estável, eu comecei a trabalhar a casa. Limpei cômodo por cômodo, varri telha por telha, joguei fora o que não prestava mais e guardei o que ainda tinha serventia. Achei coisas do Celestino. Um par de botinas velhas, um rádio de pilha que funcionava ainda, um caderno de anotações com letra miúda que eu não abri porque não era meu. Guardei o caderno numa gaveta com respeito de quem sabe que papel alheio carrega história que a gente não foi convidada para saber. Plantei uma horta pequena perto da janela da cozinha. Tomate, coentro, cebolinha, maxixe. Pedi muda para dona Geralda e ela mandou com o seu Domingos numa sacola plástica, as mudas já com terra agarrada na raiz, prontas para pegar. A vida foi encontrando jeito, mas o poço continuava me olhando. Eu não tinha aberto a tampa ainda. 10 dias, 11, 12, e eu passava pelo poço todo dia a caminho do córrego com o balde, e todo dia eu olhava para aquela tampa de madeira amarrada com arame, como se ela fosse me dizer alguma coisa que eu ainda não estava pronta para ouvir. Não era medo exatamente, era respeito, ou talvez fosse a mesma coisa. Na 13ª noite foi que tudo mudou. Eu já dormia melhor. Não bem, mas melhor. O corpo ia cedendo para o cansaço do trabalho físico, que é um tipo de sono mais honesto do que o sono de cidade. Estava na esteira, o rádio baixinho tocando uma música sertaneja antiga que eu não conhecia quando ouvi. Parei de respirar. Fiquei quieta igual lagarto na pedra. O som vinha do quintal. Era um som baixo, contínuo, difícil de definir. Não era vento, não era bicho que eu conhecia. Não era milagre, porque eu já sabia o som dele de cor. Era quase como água. Água batendo em pedra, lá embaixo, numa cadência estranha, que não era chuva porque o céu estava limpo. Eu tinha olhado antes de deitar. Me levantei. A lamparina acendi com mão firme. Aprendi a controlar a mão quando o coração dispara. Foi treinamento de anos. Fui até a porta dos fundos, abri devagar e fiquei parada na varanda olhando para o quintal. Luar cheio, daquele que ilumina tudo com uma luz branca fria que não esquenta, só clareia. O capim estava parado, o jatobá estava parado. O galinheiro vazio estava parado. O poço estava diferente. Não mudou de lugar, não se mexeu, mas alguma coisa nele estava diferente.
Era como se o ar ao redor dele tivesse mais denso, mais escuro que o resto, como sombra que não pertence ao objeto que a faz. E o som continuava, baixo, rítmico, vindo de dentro. Fui. Juro que não queria ir. Os meus pés foram. Me aproximei devagar, os pés descalços na terra fria, a lamparina erguida. Cheguei perto o suficiente para tocar a tampa e parei. O som estava claramente vindo de dentro do poço, uma espécie de ressonância, como se alguém tivesse jogado uma pedra lá no fundo horas atrás e a água ainda não tivesse esquecido. Pus a mão no arame e o som parou. Silêncio completo, imediato, como se soubesse que eu ia abrir. Fiquei com o arame na mão e o coração na garganta por um tempo que não sei medir. Pode ter sido 1 minuto, pode ter sido 10. O luar batia no poço, no meu braço, no chão ao redor. Um grilo começou a cantar longe. Depois outro. Depois o capim balançou num vento suave que veio do nada e foi embora rápido. Eu soltei o arame. Voltei para casa. Deitei na esteira com os olhos abertos até o sol nascer. Na manhã seguinte fui falar com o seu Domingos. Ele estava no curral dele quando cheguei, vacinando uma novilha com a ajuda do neto. Me esperou terminar e limpou as mãos no pano antes de me ouvir. Contei o que tinha ouvido. O som, a hora, a parada súbita quando me aproximei. Ele ficou quieto um tempo. Depois falou sem me olhar, ajeitando o chapéu. Esse sítio do Celestino, o poço é antigo, mais antigo que a casa. Esperei. Diz que quando o Celestino comprou a terra, o poço já estava. Ninguém sabe quem cavou. E diz também... Ele parou, cuspiu de lado. Diz que o Celestino nunca deixou ninguém abrir. Por quê? Ele me olhou. Aquele olhar longo de homem velho que sabe mais do que fala. Porque tem coisa que é melhor não saber a resposta. Fui embora sem falar mais nada. Mas a cabeça não deixou quieto. Cabeça de mulher que foi treinada a vida inteira a aceitar segredo sem perguntar. Quando ela resolve perguntar, não para mais fácil. Voltei para o poço naquela tarde, com o sol ainda alto, com a luz do dia que é corajosa e não esconde nada. Desfiz o arame devagar. A tampa era mais pesada do que parecia. Madeira velha, densa, encharcada de tempo. Levei um tempo para mover. Pus o joelho embaixo para fazer força, e quando ela cedeu, o cheiro veio primeiro. Cheiro de água funda, de pedra úmida, de coisa que ficou fechada por muito tempo. Não era cheiro ruim, era cheiro antigo, cheiro de profundidade. Olhei para dentro. O poço era fundo, uns 10, 12 metros talvez. As paredes eram de pedra lavrada, arrumada com cuidado, cada pedra encaixada na outra com uma precisão que não era de peão. Era de alguém que sabia o que estava fazendo. Lá no fundo havia água, escura e quieta, refletindo um círculo pequeno do céu lá de cima. E dentro desse círculo minha própria cabeça, pequena, olhando para baixo. Me olhei dentro do poço. E não gostei do que vi. Não era a aparência, era a expressão. Uma mulher com o olho de quem fugiu, com tensão no pescoço que não desaparece nem dormindo, com a boca fechada do jeito de quem aprendeu que falar custa caro. Eu conhecia essa mulher. Eu era essa mulher. Mas ver ela refletida assim, naquele círculo escuro lá no fundo, foi diferente. Foi como ver de fora algo que você só conhecia por dentro. Foi nesse momento que vi. No fundo do poço, encostado na borda da água, havia um objeto. Não era pedra, não era pau. Era escuro, comprido, parcialmente submerso, e tinha uma forma que não era natural. Era coisa feita por mão humana. Fechei os olhos. Abri de novo. Ainda estava lá. Precisei de 2 dias para tomar coragem, de voltar com uma corda e uma lanterna que o seu Domingos me emprestou sem perguntar para quê. Prendi a corda no jatobá, desci devagarzinho pela parede de pedra, os pés encontrando as pedras mais salientes para se apoiar, a lanterna presa no pescoço com um pano. A descida levou tempo. 10, 12 metros são muito quando você vai de palmo em palmo, sentindo a umidade crescer, o cheiro de água viva ficando mais forte, o calor do sol sumindo e sendo substituído por um frescor que subia das pedras como respiração.
Quando toquei a água com o pé, parei. A água estava gelada, gelada de um jeito que não batia com o calor que estava lá em cima. Agachei, equilibrada na última pedra saliente, e iluminei o fundo com a lanterna. Era uma caixa, de madeira pequena, do tamanho de caixa de sapato, talvez um pouco maior, fechada com um fecho de metal que o tempo tinha escurecido, mas não destruído. Estava encostada na parede do poço, metade dentro da água, metade apoiada numa pedra que saía da parede logo acima da linha d'água. Como tinha chegado ali, não sei. Quem tinha posto, não sei. Peguei. Foi nesse momento que ouvi, lá em cima, do lado de fora do poço, um barulho. Motor de carro. Na estrada de chão do sítio. O coração parou. Só uma pessoa sabia onde eu estava. Só uma pessoa tinha motivo para me procurar naquele lugar esquecido do mundo. E ele tinha recursos, tinha gente, tinha jeito de encontrar o que queria encontrar. Fiquei parada no fundo do poço, com a caixa no colo, a água gelada nos tornozelos, a lanterna apagada para não aparecer luz lá de cima, ouvindo o motor se aproximar, parar, e depois o som de uma porta batendo. Silêncio. Passos na terra. Vindo na direção do quintal. Tem um tipo de medo que a gente aprende a conhecer pelo nome. O medo do escuro, o medo de altura, o medo de barata. Esses têm forma, têm tamanho, têm hora de aparecer e hora de ir embora. Mas existe um outro tipo. O medo que não tem forma definida, que mora dentro do peito como brasa que não apaga. Que a gente acorda com ele de manhã e deita com ele de noite, e no meio do dia ele pulsa, pulsa, pulsa no fundo de tudo que a gente faz. Esse medo tem nome também. Chama trauma. E o trauma é covarde. Ele espera a hora que você menos está preparada. Fiquei no fundo do poço sem respirar. A lanterna estava apagada, a caixa estava no meu colo, a água gelada nos meus tornozelos havia parado de me incomodar, porque o medo tinha anestesiado tudo abaixo do joelho. Ouvia os passos lá em cima, lentos, sem pressa, de quem está procurando sem precisar correr, porque tem certeza de que vai achar. Esse jeito de andar eu conhecia. Era o andar dele. Os passos pararam perto do poço. Ouvi o som da terra sendo comprimida, de alguém agachando, e depois um silêncio que foi pior do que qualquer barulho. O silêncio de alguém olhando para dentro de um buraco escuro e tentando enxergar o que tem lá no fundo. Encostei as costas na pedra úmida e fechei os olhos. Rezei, não com palavras bonitas, não com oração decorada de missa. Rezei do jeito que mulher desesperada reza. Sem forma, sem começo, sem fim. Só uma súplica contínua e muda que vai do estômago direto para algum lugar que a gente acredita que ouve. Os passos recuaram. Ouvi ele andando pelo quintal. Foi até o galinheiro, voltou, foi até o paiol. Ouvi a porta da casa bater. O coração disparou de um jeito que doeu no peito, um aperto físico, real, como mão que aperta e não solta. Ele estava dentro da minha casa. Estava passando a mão nas minhas coisas, olhando para o meu fogareiro, na minha esteira, nos meus R$ 28 que tinham virado menos ainda. Fiquei no poço. Não sei quanto tempo. Perdi a noção completamente. Podia ter sido meia hora, podia ter sido 2. O frescor da água foi virando frio de verdade, aquele que enrijece o músculo, e eu segurava a caixa no peito como se fosse objeto sagrado, como se soltar ela fosse desfazer algum feitiço de proteção que eu nem sabia que tinha pedido. Quando o motor do carro ligou de novo e o som foi sumindo pela estrada de chão, ficando mais longe, até virar só o vento e os grilos, eu ainda não subi, esperei mais. Porque mulher que sobreviveu a esse tipo de coisa aprende que o perigo às vezes finge que foi embora. Só subi quando o sabiá começou a cantar. O sabiá canta antes de escurecer, num tom que é diferente do canto de manhã, mais lento, mais fundo, como despedida do dia. Quando ouvi ele, entendi que havia tempo suficiente passado, que a estrada estava quieta, que era a hora. Subi com a caixa presa embaixo do braço, os dedos já entorpecidos, os pés escorregando um pouco na pedra úmida.
Quando a cabeça saiu do poço e o ar quente da tarde me acertou no rosto, fiz o que não fiz em nenhum momento lá embaixo. Chorei. Muito. De um jeito feio, sem controle, o tipo de choro que a gente envergonha e não consegue parar. Fui agachando até sentar na terra do quintal, com a caixa no colo e o choro saindo de dentro de um lugar que eu tinha trancado faz tempo. E deixei tudo sair. O milagre mugiu baixinho do curral, como se soubesse. Entrei em casa com a última luz do dia. Coloquei a caixa em cima da mesa, a mesa que era uma tábua apoiada em 2 cavaletes, a única coisa que eu tinha encontrado no sítio que ainda servia de mesa. E acendi a lamparina. A chama tremeu no vento que entrava pela janela sem vidro e depois se firmou. Aquela luz amarela e viva que faz tudo parecer mais antigo do que é. Olhei para a caixa. A madeira era escura, densa, provavelmente cedro ou aroeira, o tipo de madeira que dura. O fecho de metal era simples, sem cadeado, apenas uma lingueta que se encaixava num olhal. O tempo tinha inchado um pouco a madeira, mas não tinha destruído a estrutura. Alguém tinha feito aquela caixa com cuidado. Alguém tinha feito para durar. Passei o dedo na tampa. Havia letras gravadas na madeira. Rasas, feitas com ferramenta pontiaguda, mas legíveis ainda. C.A.S. 1987. Celestino, o finado dono do sítio. Fiquei olhando para as iniciais e para a data por um tempo. 1987. Tinha mais de 30 anos dentro daquele poço. 30 anos debaixo da água fria, naquele silêncio que só o fundo de poço tem. O que um homem guarda no fundo de um poço por 30 anos. Abri. Dentro havia um pano encerado, cuidadosamente dobrado, que tinha protegido o conteúdo da umidade. Abri o pano com dedos que não obedeciam direito. Uma fotografia, um envelope e um rosário de madeira escura, as contas lisas de tanto uso, a cruz pequena na ponta. Peguei a fotografia primeiro. Era preto e branco, desbotada nas bordas, mas clara no centro. Uma mulher jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, sentada numa varanda que eu reconheci imediatamente. Era a varanda desta casa. A mesma varanda, a mesma cadeira de balanço que eu tinha encontrado, virada de costas no primeiro dia. A mulher estava com um bebê no colo, olhando não para a câmera, mas para a criança, com uma expressão no rosto que não precisava de legenda. Era amor. O tipo que não sabe que está sendo fotografado. No verso da fotografia, com a mesma letra miúda do caderno que eu tinha guardado na gaveta, estava escrito: "Você não merecia o que te fiz. Perdoa se puder. C." Fiquei muito tempo com a foto na mão. Depois peguei o envelope. Estava fechado com lacre de cera, já rachado pelo tempo. Abri com cuidado, tentando não rasgar. Tinha uma folha de papel dobrada em 4, a letra miúda preenchendo as 2 faces. Eram 23 linhas. Eu contei. Li uma vez. Li 2. Na terceira vez eu precisei parar no meio, porque a mão tinha começado a tremer de um jeito que a folha sacudia e eu não conseguia mais ler as palavras. Era uma confissão. Celestino tinha escrito, com aquela letra miúda, cuidadosa, de homem que não escrevia muito, mas quando escrevia levava a sério, que havia feito uma coisa irreparável, que tinha mandado a mulher embora, que tinha dito para ela que o filho não era dele, sabendo que era mentira, sabendo que a mulher não tinha como provar o contrário num tempo e num lugar onde a palavra do homem valia mais que qualquer outra coisa. Que ela tinha ido com o bebê no colo para a casa dos pais dela em Barreiras e que ele nunca tinha ido buscar, que ficou esperando que ela voltasse sem que ele precisasse pedir, que ela não voltou, que ele nunca mais soube do filho, que viveu 40 anos naquele sítio com essa pedra no peito, que foi ficando velho e a pedra foi ficando mais pesada, e que no final não teve coragem de carregar até a morte, mas também não teve coragem de contar para ninguém. Então guardou no poço, como se colocar a culpa na água funda fosse o mesmo que se livrar dela. Se alguém achar isso um dia, ele tinha escrito na última linha, que saiba que eu errei e que carguei. Isso não desfaz nada, mas é o que tenho para deixar.
Fiquei a noite inteira acordada. Não de medo desta vez, de pensamento. Sentei na varanda, na mesma varanda da foto, na mesma cadeira de balanço que eu tinha endireitado no segundo dia, e fiquei olhando para o quintal escuro. A lua tinha se posto cedo e as estrelas faziam aquele trabalho silencioso que estrelas fazem quando não tem mais nada concorrendo com elas pela atenção do céu. Pensei na mulher da foto, pensei no bebê, pensei se ainda estavam vivos, se o filho tinha crescido sem saber o nome do pai, se a mulher tinha refeito a vida ou ficado carregando aquela injustiça como pedra no pescoço pelo resto dos dias. Pensei se alguém tinha contado para ela que Celestino morreu, se ela tinha ido ao enterro, se ela tinha chorado ou se tinha ficado com aquela expressão fechada de quem chora por dentro, porque o choro de fora já acabou faz tempo. Eu conhecia aquela expressão. Eu tinha ela no espelho toda manhã. E pensei inevitavelmente em mim, em como a história de Celestino e a história dessa mulher eram e não eram diferentes da minha. Em como o mundo tem uma capacidade assustadora de repetir o mesmo erro com rostos diferentes, em épocas diferentes, em varanda diferentes, mas com a mesma dor, o mesmo abandono, a mesma pergunta sem resposta. Por que ele achava que tinha o direito? O sabiá que tinha cantado antes do anoitecer estava quieto agora. Só os grilos e, de longe, o mugido calmo do milagre. Peguei o rosário de madeira e passei as contas entre os dedos, uma por uma, sem rezar nenhuma oração específica. Só sentindo o peso e a lisura de cada conta, pensando em quantas mãos tinham feito o mesmo movimento antes de mim, quantas noites difíceis aquelas contas tinham atravessado nos dedos de Celestino, se tinham ajudado. Não sei se ajudaram ele. Me ajudaram. De manhã, com o sol ainda baixo e o orvalho pesado no capim, fui até o sítio do seu Domingos. Ele estava tomando café na varanda quando cheguei. Me viu vir de longe pela estrada. Me esperou chegar sem pressa. Serviu um caneco sem que eu pedisse e ficou olhando para mim com aquele jeito de quem sabe que tem coisa para ser dita e tá dando espaço. Coloquei a caixa em cima da mesa da varanda. Contei tudo. A descida no poço, o carro, os passos, a fotografia, a carta. Falei sem parar, sem enfeitar, do jeito que a coisa tinha acontecido. Ele ouvia sem interromper, o caneco parado na mão. Os olhos às vezes na caixa e às vezes em mim. Quando terminei, ficou quieto um tempo. Depois disse, eu conheci a mulher da foto. Parei. Chama Conceição. A filha do Celestino se chama Amara. Mora em Barreiras ainda. Você sabe disso e nunca foi falar com ela? Ele pôs o caneco devagar em cima da mesa. Não era meu para falar, Marina. Cada um tem o seu. Olhei para a caixa, olhei para as iniciais gravadas na tampa, olhei para o seu Domingos. Mas agora é meu? Ele demorou para responder. O vento passou pela varanda, balançou o galho da mangueira, levantou um pouco de poeira vermelha lá na estrada. Agora chegou até você, ele disse. Coisa que chega tem motivo. Voltei para o sítio com a caixa debaixo do braço e uma decisão que eu ainda não sabia que tinha tomado, mas que já estava tomada. Essas são as piores e as melhores, as que a gente só percebe depois que já começou a agir. Fui até o curral. Milagre estava em pé, de verdade em pé, firme, as pernas estabilizadas, o olho mais vivo do que nunca. Quando me viu chegar, deu um passo na minha direção. Só um passo, vacilante ainda, mas inteiro. Me abaixei, coloquei a mão no pescoço dele. Ele ficou quieto debaixo da minha mão. Você vai ficar bom, eu disse, e eu vou ficar bom também. Errei o gênero sem querer. Não corrigi. Fiquei assim um tempo, a mão no pescoço do bezerro, o sol subindo devagar, a poeira vermelha do curral entre os meus pés descalços, a caixa de Celestino encostada na estaca do curral. E foi aí que ouvi, pela estrada de terra, o som de um carro. Desta vez diferente. Desta vez parou no portão. Desta vez a porta abriu devagar. E desta vez a voz que chamou lá do portão era feminina, jovem, insegura. Oi? Tem alguém? Me levantei. Limpei a mão na calça.
e fui ver quem era. A menina no portão tinha uns 25 anos, talvez menos. Era magra do tipo que não é escolha. Era falta. Vestia uma blusa florida desbotada, uma calça jeans com o joelho puído e carregava uma mochila nas costas que estava tão cheia que parecia que ia rasgar. O cabelo estava preso num coque rápido, descuidado, do jeito que a gente prende quando não tem tempo ou cabeça para pensar em cabelo. Tinha um machucado no queixo, pequeno, já cicatrizando, mas eu reconheci o formato. Eu conhecia aquele formato. Ficamos nos olhando por um momento através do portão aberto, ela do lado de fora, eu do lado de dentro, o sol batendo de lado em nós duas, a poeira vermelha do quintal ainda assentando dos meus passos. Ela falou primeiro. Me disseram na cidade que aqui precisava de ajuda, que tinha serviço. A voz era firme, forçadamente firme, do jeito que a gente treina a voz para não tremer quando o resto tá tremendo tudo. Eu olhei para ela um tempo, para a mochila cheia demais, para o machucado no queixo, para a forma como ela segurava a alça da mochila com as duas mãos, como se soltar fosse afundar. Tem, eu disse. Entra. O nome dela era Célia. Célia Aparecida, de Ibotirama, cidade a uns 100 e poucos quilômetros dali. Não me contou muita coisa no primeiro dia. E eu não perguntei muita coisa, porque eu sabia que mulher nessa situação conta na medida que confia, e confiança não se pede, se conquista devagar, como planta que precisa de água todo dia e não aguenta dilúvio. Mostrei o quarto do fundo, um cômodo pequeno com janela para o quintal que eu tinha limpado, mas ainda não sabia bem para quê. Agora sabia. Dei a ela a esteira boa, a que eu tinha conseguido com a dona Geralda, e fiquei com a velha. Ela olhou para a esteira, olhou para mim, e por um segundo o queixo tremeu. Só um segundo. Depois engoliu, colocou a mochila no chão e disse, obrigada. Uma palavra só. Mas eu ouvi tudo que estava embaixo dela. O alívio, o espanto de quem não esperava bondade, a vergonha de precisar, o medo de que viesse com cobrança. Ouvi porque eu tinha dito aquela mesma palavra, com aquele mesmo peso, na varanda do seu Domingos, no meu primeiro dia. Não precisa de obrigada não, eu disse. Precisa é de descanso. Amanhã a gente trabalha. Ela acordou antes de mim. Quando saí da cama ao amanhecer, ela já estava no quintal com uma enxada, limpando o mato que crescia entre os canteiros da horta. Fazia isso em silêncio, com uma concentração que eu reconheci. Era a concentração de quem precisa ocupar o corpo para calar o pensamento. Fui fazer o café. Quando chamei, ela veio com a enxada ainda na mão, os pés sujos de terra até o tornozelo, o cabelo solto agora e despenteado. E pela primeira vez desde que tinha chegado, tinha uma coisa diferente no rosto dela. Não era felicidade. Era anterior à felicidade. Era presença. Ela estava presente naquele lugar, naquele momento, naquele corpo. E isso, para quem ficou muito tempo vivendo em modo de sobrevivência, já é uma conquista enorme. Tomamos café sem falar muito. Ela comeu 2 pães com margarina e bebeu 2 canecões. E eu deixei, porque fome de quem andou muito não se satisfaz com pouco. No terceiro dia, ela me contou. Não tudo, nunca tudo, logo de começo, mas o suficiente. O nome do homem eu não vou repetir aqui porque nome de gente assim não merece ser carregado por mais bocas do que já carrega. O que ela me disse foi o bastante para eu entender que ela tinha saído na hora certa, que a hora certa tinha chegado por pouco e que a mochila cheia demais era porque ela não planejou. Ela fugiu, igual eu. Fiquei olhando para o café enquanto ela falava. Deixei ela falar tudo sem interromper, sem fazer cara de susto, sem dizer nossa, que absurdo, porque mulher que passa por isso não precisa que a outra faça cara de espanto. Ela já sabe que é absurdo. O espanto dos outros às vezes pesa mais do que ajuda, porque lembra que o que viveu era para não ter acontecido, e isso dói de um jeito específico. Quando ela terminou, eu disse, você fez certo. Ela me olhou. Em sair, eu completei. Você fez certo em sair. O queixo tremeu de novo. Dessa vez ela não segurou.
Chorou ali mesmo, na mesa da cozinha, com os cotovelos apoiados na tábua e o rosto nas mãos. E eu fiquei do outro lado sem dizer nada, sem passar a mão nas costas. Porque às vezes o que a gente mais precisa é que alguém fique firme do lado enquanto a gente desmorona, sem tentar apressar o processo, sem tentar consertar o que ainda está caindo. Deixei ela chorar quanto precisasse. Depois, lavei as xícaras e disse: "Vem, que o milagre precisa de leite." Foram semanas assim. Trabalho de manhã até o sol pesar demais, sombra e descanso no meio do dia. Trabalho de novo até o fim da tarde. Eu ensinei a ela o que eu tinha aprendido. Como dar leite para o bezerro, como regar a horta sem desperdiçar água, como consertar arame farpado sem se machucar feio, como ler o céu para saber se a chuva vinha ou só ameaçava. O seu Domingos passou a aparecer mais. A dona Geralda também. Trouxeram mudas novas, ferramentas. Um dia trouxeram o doutor Julinho, o veterinário que atendia os sítios da região numa caminhonete velha cheia de remédio e bom humor, que examinou o milagre e disse, sacudindo a cabeça com um sorriso: "Esse bezerro não tinha nada para ter sobrevivido. Milagre é nome certo." Eu não disse nada. Só olhei para o milagre que estava de pé, firme, engordando devagar, e senti aquela coisa que eu não sabia bem ainda como chamar, mas que ia descobrindo aos poucos que era orgulho. Não o orgulho que infla o peito e faz a gente querer aparecer. O outro tipo, o que aquece por dentro, silencioso, que a gente sente quando faz algo que achava que não conseguia. Mas a caixa de Celestino eu não tinha esquecido. Ela ficou em cima da minha mesa por dias. Depois eu movi para o parapeito da janela. Depois para a gaveta onde eu tinha guardado o caderno. Como se eu ficasse tentando achar um lugar para ela que não fosse no meu pensamento. Não achei. A carta, a fotografia, o rosário, ficavam voltando. Especialmente de noite, quando o silêncio pesava e o vento balançava o capim e o poço lá no fundo do quintal ficava quieto como sempre, como se soubesse que já tinha entregado o que tinha para entregar. A Conceição, a Amara. Mãe e filha que eu nunca tinha visto, que moravam em Barreiras a algumas horas dali, que carregavam uma história incompleta há 30 e tantos anos, sem saber que a parte que faltava estava no fundo de um poço, no sítio de um homem que morreu sem coragem de completá-la. Eu ficava pensando, qual era o meu lugar nisso? Eu não era família, não era vizinha de longa data, não era amiga, não era nada. Era uma estranha que tinha chegado fugida, que tinha dormido nas paredes de Celestino sem ser convidada, que tinha descido no poço dele por impulso e saído com uma culpa que não era minha, mas que tinha pousado no meu peito como pousa coisa que não acha outro lugar. Mas o seu Domingos tinha dito, coisa que chega tem motivo. E eu fui criada numa fé simples, sem teologia elaborada, sem livro grosso, a fé de mulher do campo que acredita que as coisas acontecem dentro de uma trama, que a gente só enxerga o avesso, e que o direito da trama só aparece quando a gente olha de longe, depois que passou. Fui olhar o poço uma última vez. Era tarde da tarde, aquela hora dourada em que o sol está baixo, e a luz corta o capim de lado, e tudo tem sombra longa e cor de mel. Fui sem lamparina, sem corda. Só fui. Cheguei na beira, olhei para dentro. A água lá no fundo estava quieta, refletindo o céu laranja. Minha cabeça lá dentro pequena, mas diferente. Diferente de quando eu tinha olhado da primeira vez. A expressão não era mais aquela. Ainda tinha cansaço, ainda tinha marca, mas tinha outra coisa também. Uma coisa que eu levei um tempo para nomear. Era decisão. Voltei para dentro, peguei a caixa da gaveta, peguei também o caderno de Celestino, que eu nunca tinha aberto, mas que pertencia à mesma história, e coloquei os dois na minha mochila. Fui chamar a Célia. Ela estava no curral, encostada na cerca, olhando para o milagre que pastava tranquilo no pedaço de pasto que a gente tinha limpado. Quando me ouviu chegar, virou com uma expressão de calma que eu não tinha visto nela ainda. Uma calma real. Não a calma forçada do começo. "Você tá bem?" ela perguntou. "Tô."
eu disse. E era verdade. Preciso ir a Barreiras amanhã. 2 dias, talvez 3. Ela olhou para a mochila no meu ombro, olhou para mim. Eu fico com ele, disse, fazendo um gesto para o milagre. Eu sei, eu disse. Por isso tô indo. Ela não perguntou o que eu queria dizer, mas acho que entendeu. Tem uma compreensão que passa entre mulheres que viveram coisa parecida. Uma linguagem sem palavra que reconhece o peso do passo que a outra está prestes a dar. Me abraçou rápido, sem avisar, e soltou logo. Vai lá, ela disse. Peguei carona com o seu Domingos até São Félix, de lá um ônibus até Barreiras. Sentei do lado da janela, a mochila no colo, olhando a paisagem que ia passando. O cerrado seco, os buritis nas baixadas, o gado espalhado nos pastos vermelhos de poeira, as cidades pequenas com seus comércios na beira da estrada e suas igrejas no centro, as crianças nos portões de cerca, olhando o ônibus passar como se fosse coisa do outro mundo. Fui pensando no que ia dizer. Não cheguei a uma resposta boa. Às vezes não tem resposta boa. Às vezes a gente só tem a verdade que é desajeitada e pesada e não cabe em frase bonita, e é isso que leva. Encontrei a Conceição por meio da Dona Geralda, que conhecia a irmã de alguém que sabia o endereço. Interior do Brasil funciona assim. A informação existe. Só precisa de alguém que pergunte do jeito certo. Era uma casa pequena, num bairro calmo de Barreiras, com grade pintada de verde e um jardim na frente com rosas que alguém cuidava com atenção. Bati no portão numa tarde de quinta-feira, com o sol ainda quente e a mochila pesando mais do que o peso real dela. A mulher que abriu não era a da fotografia. Claro que não. Haviam passado 30 e tantos anos. Mas eu reconheci ela. Era mais velha, mais larga, o cabelo completamente branco, os olhos da cor do caramelo queimado. Mas a expressão, aquela expressão de quem aprendeu a segurar o queixo com dignidade depois que a vida tentou derrubar, essa eu reconheci, porque eu estava aprendendo a mesma expressão. Me olhou sem sorrir, sem desconfiar. Só olhou, esperando. A senhora é a Conceição? Eu perguntei. Sou. Eu vim do sítio do Celestino. O nome fez alguma coisa no rosto dela. Não dor. Era velho demais para doer da mesma forma. Era mais como quando a gente mexe numa cicatriz fechada. Não sangra mais, mas lembra que já sangrou. Entre, ela disse. Sentamos na sala pequena, com um ventilador de teto girando devagar e uma imagem de Nossa Senhora numa prateleira com flores de plástico. Ela trouxe água sem perguntar se eu queria. E eu tomei sem perguntar de onde vinha o costume de trazer água para quem chega, que é um dos hábitos mais bonitos que o interior do Brasil tem e que a cidade vai esquecendo. Tirei a caixa da mochila, coloquei na mesa entre nós duas. Ela olhou. As iniciais, a data. Os dedos dela foram até a tampa, mas não abriram. Só ficaram lá parados em cima da madeira. Eu expliquei. O sítio, o poço, a descida, o que achei. Li a carta para ela, inteira, sem pular nada, porque ela merecia ouvir tudo, e eu não tinha o direito de escolher o que ela suportava. A voz me falhou 2 vezes só, e eu segurei. Ela ouviu com os olhos abertos, as mãos no colo, o ventilador girando acima de nós duas. Quando terminei, ficou quieta. Por um tempo longo, ficou só quieta. Depois disse baixinho, quase para si mesma, sabia que ele sabia. Não era raiva, era cansaço velho, daquele que já passou pela raiva e saiu do outro lado. Era a voz de quem esperou uma confirmação por 30 anos, não para se vingar, mas para poder finalmente parar de duvidar da própria memória. A Amara sabe? Eu perguntei. Não. A senhora vai contar? Ela ficou me olhando. Depois olhou para a janela, para o jardim lá fora com as rosas que alguém cuidava com atenção. A Amara tem 42 anos, criou 2 filhos, construiu a vida dela sem pai, igual eu criei ela. Fez uma pausa. O que essa carta muda disso? Não respondi, porque não era minha resposta para dar. Ela mesma continuou, mais baixo ainda. Muda que ela vai saber que não foi culpa dela, que não foi culpa minha. Pausou. Isso muda tudo. Pegou a caixa no colo, abriu devagar. Olhou a fotografia por um longo tempo
Ela mesma, jovem, com a filha bebê no colo, na varanda de uma casa que ela nunca mais tinha visto. Uma lágrima só escorregou pelo lado do rosto e ela não limpou. Deixou. Eu virei o rosto para o lado, olhei para as flores de plástico na prateleira da Nossa Senhora e dei a ela o espaço que eu não tive quando precisei. Quando virei de volta, ela estava com o rosário nas mãos, passando as contas entre os dedos, do mesmo jeito que eu tinha feito naquela noite na varanda do sítio. Era dele, eu disse. Eu sei, ela disse. Eu que dei para ele. Fiquei 2 noites em Barreiras. A Conceição não me deixou ir para a pensão. Arrumou um quarto, me deu lençol limpo, me serviu comida que eu comi com a fome de quem andou muito e chegou em lugar de paz. Na segunda noite, a Amara veio jantar. Não vou contar tudo o que aconteceu naquela mesa. Tem coisa que não é para ser contada, porque a palavra não alcança, e forçar a palavra naquilo que não cabe nela é fazer injustiça ao que foi real. O que posso dizer é que a Amara chorou, que a Conceição não chorou. Ficou de mão dada com a filha, firme, como se depois de 30 anos esperando esse momento tivesse guardado energia para ser o esteio quando ele finalmente chegasse. Que eu fiquei quieta num canto da sala, segurando o caneco de café, me sentindo ao mesmo tempo parte e de fora, testemunha de algo que não era meu, mas que eu tinha sido escolhida para carregar até ali. Antes de eu sair, na manhã do 3º dia, a Amara veio até o portão. Era parecida com a mãe nos olhos. No resto era diferente, mais alta, mais direta no olhar, o tipo de pessoa que a vida moldou em flecha. Por que a senhora foi lá? Ela perguntou. No sítio? No poço? Por que a senhora foi? Pensei antes de responder. Eu precisava de um lugar para recomeçar, eu disse. Acho que o lugar me escolheu junto. Ela ficou me olhando. E o que a senhora vai fazer agora? Voltar. Pro sítio? Pro sítio. Ela assentiu. Estendeu a mão. Apertamos, um aperto firme, de igual para igual, de mulher que sabe o peso que a outra carrega porque já carregou parecido. Obrigada, ela disse. Não fiz nada, eu disse. O Celestino escreveu. O poço guardou. Eu só trouxe. Ela abriu um pequeno sorriso, o primeiro desde que tinha chegado. Às vezes é isso que precisa, alguém que traga. Voltei para o sítio numa tarde de sábado, de ônibus até São Félix, de carona até o portão. Quando desci, estava com a mochila leve, sem a caixa, sem o caderno. Tinha deixado os 2 com a Conceição. A Célia estava na varanda quando cheguei. O Milagre estava no pasto, gordo já, quase irreconhecível de quando eu o tinha encontrado naquele canto do curral, as costelas aparecendo, a respiração fraca. Ela me viu vir pela estrada, se levantou, ficou esperando. Quando cheguei perto, ela olhou para o meu rosto, que devia estar mostrando tudo, porque eu estava cansada demais para esconder. Deu certo? Ela perguntou. Deu, eu disse. Ela assentiu, satisfeita com isso, sem precisar de mais. Fui até o curral, apoiei os braços na cerca, fiquei olhando para o Milagre que pastava tranquilo, arrancando o capim com aquele ritmo paciente que o gado tem, o rabo batendo os lados devagar. O sol estava descendo atrás do morro, aquele laranja que eu tinha aprendido a gostar, que eu não associava mais a fim, mas a pausa. Não é fim, é só a hora que o dia para respirar antes de virar outra coisa. O vento veio do norte, cheirando a terra molhada. Tinha chovido no mato, lá longe, e o vento trouxe o recado. Capim balançou. A paineira no fundo do quintal soltou um pouco de algodão que foi subindo, subindo, sumindo no céu cor de brasa. Fiquei assim por um tempo. Depois ouvi a voz da Célia. Marina! Virei. Ela estava me estendendo um caneco de café. Peguei. Tomei um gole. Quente. Forte, do jeito certo. Amanhã, eu disse, vou te ensinar a fazer queijo. Ela deu um sorriso pequeno. Aprendo, ela disse. Então é isso. Essa é a história que eu carrego, do jeito que consigo contar com as palavras que tenho. Sei que tem parte que ficou mal contada, parte que deixei de falar porque ainda não sei transformar em palavra, e parte que talvez só faça sentido para quem viveu coisa parecida. Mas é o que tenho. O sítio está de pé.
A horta cresceu. O milagre virou boi quase. Todo dia mais forte, mais seguro, mais inteiro. A Célia ficou. Não sei até quando, e não pergunto porque essa é uma pergunta que a gente não faz para quem ainda está encontrando o chão. Ela fica enquanto precisar. Quando for a hora de ir, ela vai. E eu vou ajudar ela a arrumar a mochila. A Conceição me mandou carta. Uma carta de mão no envelope, com o endereço escrito caprichado. Me contou que ela e a Amara foram ao sítio do Celestino. Ficaram um dia lá. Caminharam pelo quintal, foram até o poço, ficaram um tempo na varanda. Ela escreveu que a Amara colocou a mão na beira do poço e ficou em silêncio por um tempo, e que quando virou, tinha uma expressão que a Conceição não sabia descrever, mas que ela ia tentar. Era como quando a gente termina de carregar peso que nem sabia que estava carregando. Aquele alívio que vem junto com o espanto de perceber como estava pesado. Eu li essa parte 3 vezes. Guardei a carta na gaveta, do lado do lugar vazio onde ficou a caixa de Celestino. O poço eu deixei aberto agora. Tampa encostada no jatobá. Todo dia eu passo perto, olho lá dentro, vejo minha cabeça refletida no círculo pequeno lá no fundo e cumprimento. Não sei se é superstição ou gratidão. Acho que às vezes as duas são a mesma coisa com nome diferente. O que aprendi, se é que aprendi alguma coisa nessa vida de tanto errar e tanto recomeçar, é que a gente não foge da própria história. A gente foge de lugar, de pessoa, de endereço. Mas a história vem junto, na mochila, embaixo da roupa, dentro do peito. E que às vezes, num sítio abandonado no meio do Cerrado Baiano, num poço velho que ninguém abre, a gente encontra não só a história dos outros, mas o espelho da própria. E que o espelho pode assustar, mas também pode libertar. Se você está lendo isso e reconhecendo alguma coisa, na Marina, na Célia, na Conceição, na Amara, então você não está tão sozinha quanto parece. A solidão da mulher que sofreu em silêncio é uma das maiores mentiras que nos contam. Que somos as únicas, que é vergonha, que ninguém vai entender, que é melhor guardar no fundo do poço e amarrar bem a tampa. Não é. A tampa afunda a gente junto com o segredo. Abrir é o que salva. Eu sei. Eu desci num poço de 12 metros, com mão tremendo e água gelada no tornozelo. E o que encontrei lá dentro não me destruiu. Me devolveu para mim mesma. E se uma mulher calejada, sem dinheiro, sem plano, com R$ 28 e uma mochila pequena conseguiu encontrar o fundo do poço e voltar inteira, então você também consegue. Pode demorar, pode doer, mas você consegue. O milagre está aqui do lado me olhando enquanto escrevo isso. O focinho no vão da janela, o olho escuro e tranquilo. Ele sabe, nós duas sabemos. O que a terra guarda, a água devolve. O que a água devolve, a mulher carrega. O que a mulher carrega, o vento um dia leva. E o que o vento leva vira chuva em outro lugar e faz alguma coisa crescer que não crescia.